Olá, eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e este é o meu canal. Então, eu hoje trago-vos uma opinião diretamente aqui para o canal. Vocês já devem ter percebido qual é o título que eu hoje vou-vos falar um bocadinho, mas estou aqui a falar nomeadamente do livro do mês do nosso clube de leitura, O Para Sempre, da Judith Mequenot, e que bela leitura! Eu decidi começar o meu julho com esta leitura porque tenho algumas meninas que ainda estão a decidir se leem, se não leem, e então eu decidi ser assim um bocadinho mais apressada e trazer a minha opinião para motivar-vos também um bocadinho a lerem esta bela história. Então, o que é que esta história nos conta? No início desta história, nós conhecemos a família da Vitória. A Vitória vive com os pais e com a irmã, a Dorothy, que é ligeiramente mais nova do que ela. É uma família humilde, é uma família que talvez se vê um bocadinho sozinha no mundo, e eles vivem os quatro supostamente muito felizes lá em Nova York. E então é aqui que toda a história começa, quando os pais da Vitória têm um trágico acidente e elas vêem-se órfãos e sozinhas no mundo. A Vitória é uma miúda com 17 anos, salvo erro, e então elas vêm-se sozinhas e é com a ajuda de um vizinho que se oferece para contactar familiares destas duas irmãs, que escreve a esses familiares a perguntar quem é que quer ficar com as irmãs e quem é que pode cuidar delas, para salvaguardar também aqui o futuro destas duas jovens. Porquê que esta família, por assim dizer, está sozinha no mundo? Esta família vive na América, como estava-vos a dizer, estamos aqui a falar no ano 1815, e então, por intrigas do passado, a mãe da Vitória, a Catherine, corta relações com o seu passado. E quais são os familiares que estas duas jovens têm ainda vivos? Nada mais, nada menos do que a avó e um tio, e ambos são duques, ou seja, pertencem à alta sociedade. Devido a uma intriga entre a avó da Vitória e a mãe da Vitória, da Catherine, elas cortam relações, e quando esta avó recebe a carta a ter, por assim dizer, a guarda vá destas duas irmãs, rejeita logo a Vitória e a salvaguarda desta, porque o retrato também que ela recebe faz lembrar muito a Catherine e ela não se quer lembrar dela, e então entrega de bandeja, para assim dizer, a guarda ao tio Charles. O que é que acontece? Estas duas jovens são obrigadas a mudar de rotina, a mudar de país, a mudar os seus hábitos e os seus costumes para conhecer uma nova cultura, e é aqui que tudo começa. Então, a avó acolhe bem a Dorothy, lá no seu palacete, não é? E o tio Charles também recebe bem a Vitória. Mas o que é que acontece? Este tio Charles vive com um sobrinho na sua casa. São dois homens, vá, solteirões. Um é viúvo e outro é solteiro, pronto, para ser mais específica. E o que é que acontece com a alta sociedade e uma jovem com 17 anos numa casa com dois homens, além dos criados, dos mordomos e não sei o quê? Começa a haver os boatos e tudo mais. E então, este tio Charles tem a missão, por assim dizer, de arranjar um bom pretendente para a Vitória quando tiver idade de casar, para o fazer. O que é que acontece? Este tio Charles também vive com o sobrinho, com o Jason, e ele não é de todo uma personagem muito fácil. Nós começamos aqui com também a recepção da Vitória lá no palacete deles, e o Jason, à partida, acontece logo ali um momento constrangedor, e ele manda logo a Vitória embora, que não a conhece e não sei o quê. E depois vamos acompanhar aqui o início destes dois
praticamente como o gato e o rato. A Vitória é uma miúda de 17 anos, como eu estava a dizer, tem algumas atitudes ainda um bocadinho infantis, mas ela rapidamente mostra-se uma mulher corajosa, uma mulher humilde e honesta. Tanto que o primeiro confronto dela, que ela não está acostumada a muita luz, é só para vocês verem, ela oferece até para ajudar lá na herdade, seja por exemplo com os animais, ou mesmo na cozinha, por exemplo, lá com as cozinheiras e afins. Depois, o tio Charles e também o Jason chegam a uma conclusão que ela pode ficar lá em casa, que só tem que se vestir melhor e não sei o quê. E depois, aqui a personalidade do Jason com a Vitória vão chocar muito. Mas o que acontece é que este Jason é um homem cruel, frio, implacável. E as personalidades deles e o passado deles, a memória deles, tem tanto de características que os une como os separa. Tem aqui também uma característica, entre aspas, que à primeira instância choca um bocadinho com a Vitória, porque, por exemplo, ela na América tem uns hábitos vá de fazer o luto diferentes daqueles que depois na Inglaterra é obrigada a mudar, e isso fez um bocadinho de impressão. Como vocês sabem, nestes tempos, em 1815, como esta história, e trata-se também de um romance de época e tudo mais, e como eu estava-vos a dizer, o tio Charles tem aqui a missão de fazer um bom casamento com a Vitória. E o que é que acontecia naquela altura? Os bons casamentos eram feitos normalmente com alguém que tivesse riqueza ou tivesse um título na alta sociedade, ou mesmo alguém que tivesse boa imagem, para assim dizer. Muitos destes casamentos, por norma, não eram feitos por amor ou mesmo para as pessoas terem algum tipo de afinidade. Em relação a esta história, eu vou-vos confessar que este livro pertence a uma série. Este é o primeiro volume. Como vocês sabem, gosto imenso de romance de época e este foi mesmo o primeiro livro aqui do nosso clube de leitura que eu praticamente devorei, porque a história é interessante, prendeu-me imenso. Também tem ali partes que são muito divertidas, mesmo aqui com este jogo do gato e do rato do Jason. Teve também bastantes episódios que surpreendeu-me ali a certa altura. Por exemplo, estamos ali numa parte que é muito linear, depois de repente acontece alguma coisa e teve algumas que me surpreendeu, porque eu não estava à espera de alguns comportamentos das personagens. Uma coisa que eu aprecio bastante é a autora ser muito descritiva, seja nas personagens, seja na luxúria de vários locais que nós entramos na história, para assim dizer, vários espaços, as casas. E teve aqui também outra parte muito descritiva que, por exemplo, a Judite faz, que é, por exemplo, a descrição de várias cenas íntimas, o que nos ajuda a aprender à história. Em relação às personagens, eu gostei muito de conhecer esta Vitória. Nós, ao longo do livro, vamos ver um crescimento enorme desta personagem e vamos ver mesmo o poder de garra e de força mesmo típica das mulheres. Em relação ao Jason, eu, a certa altura, gostei dele, depois deixei de gostar, depois voltou a gostar. Eu achei o enredo bastante constituído. Achei os personagens muito cheios de personalidade e com o seu ar da sua graça. Também gostei muito aqui da diferença de culturas
entre a América que conhecemos em primeiro lugar e depois temos aqui também os hábitos, por assim dizer, e os costumes da Inglaterra, ou seja, temos aqui uma contrapartida de hábitos ou feitios de duas culturas diferentes. Uma vez mais, aqui as escritas as Judith cativam-me bastante, visto que este é um livro num registro diferente dos livros anteriores que eu já li. Este foi um livro que eu adorei. Esta história é uma beleza. Teve alturas bastante divertidas, mas teve alturas também que, um bocadinho talvez para com os comportamentos do Jason, que me chocou um bocadinho. Mas em romances de época não é de todo uma leitura fluida, mas para mim foi até uma leitura mais calma, vá, mas que eu gostei imenso desta história. O próximo livro também do nosso clube de leitura vai ser a continuação deste livro e eu já estou inquietante para chegar a agosto para continuarmos aqui a sequela. Esta para mim foi uma leitura de 5 estrelas, foi uma leitura que eu adorei. É uma leitura que eu recomendo a toda a gente que gosta de romances ou que gosta de romances de época. Se ainda não leram, não sabem o que é que estão a perder. Eu recomendo imenso a leitura deste livrinho. Eu de momento não tenho assim mais grandes pormenores para vos dizer, senão eu poderia também dar aqui muitos spoilers da leitura e eu também de certo modo não quero fazer isso. Ou seja, aproveitem para deixar cá nos comentários a dizer se já leram, se ainda têm interesse em fazê-lo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal, pois vocês sabem que é muito importante para mim. Eu hoje fico por aqui, mas volto muito, muito em breve. Até ao próximo vídeo!